Bom dia, na paz para os Amém. irmãos aqui. São Mateus, capítulo 8, traz uma palavra muito gloriosa e eu vou procurar comentar isso daqui em forma de um estudo de no mínimo duas partes. Talvez a gente conclua com duas segunda-feiras, ou então talvez três. Diz assim, Mateus capítulo 8: E descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta-te à oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então, o que tem aqui dentro desse conteúdo que a gente leu é muito glorioso para simplesmente a gente ler a história e passar por cima. Então, a gente vai fazer isso em duas ou mais vezes. A primeira parte, eu quero colocar um tema nesse estudo aqui, ou seja, o milagre de Jesus, e com o título, a cura do leproso. Primeiro, o versículo está falando que Jesus estava vindo de um lugar, está dizendo que ele estava descendo da onde? Descendo de um monte. E qual era o objetivo que Jesus ia no monte? Ele não ia no monte porque ele era naturalista. Ele ia no monte justamente para buscar Deus, para orar, para se encher da presença do Pai, porque Jesus, estando andando aqui encarnado, ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos: fome, sede, cansaço. Ele ficava triste, ele ficava contente. Jesus, ele sendo Deus, ele foi 100% homem. O que faltou para Jesus? Não faltou nada para Jesus. Então quer dizer que Jesus pecou? Não. O pecado não era nem para nós praticarmos. Então Jesus não foi igual ao homem que pecou, mas ele teve durante sua vida aqui as mesmas faculdades que nós temos de visão, audição, tato, olfato, paladar. Ele sentiu tudo, como nós também sentimos. Ele não pecou. Jesus não pecou nem em palavras, nem em pensamento, como existem muitos por aí que dizem que Jesus pecou, que Jesus foi mal, pelo fato que Jesus uma vez chegou no templo e teve que pegar um açoite ali e colocar alguns que estavam fazendo da casa dele comércio, que se ele fizesse isso hoje, não ia estar errado, haja vista o que nós vemos por aí. Então, Jesus, ele não pecou, nem quando aquele fato de ele ter ficado nervoso e ter feito aquilo no templo, como a Bíblia fala, e nós ouvimos nas mensagens, nos estudos, é uma profecia que diz a palavra: o zelo da sua casa me consome. Então aquilo foi zelo de Jesus pela casa do Pai, que é casa de oração. Então Jesus, ele ia nos montes porque ali ele colocava tudo diante de Deus, e ali ele se fortalecia do Pai e descia. E quando ele foi descendo do templo, segundo a leitura, uma multidão muito grande acompanhava ele. Quem era essa multidão? Quais era a qualificação das pessoas ali? Eram as pessoas desprezadas, à margem da sociedade, bêbados, pessoas com lepras, que o caso desse leproso nós vamos ver mais adiante, pessoas doentes, enfim, pessoas que não tinham chance na sociedade. Permitindo Deus, na outra segunda-feira a gente continua dentro desse mesmo assunto. Vamos lá.